Reinaldo, se Jesus não voltar e você tiver 90 anos, o que você vai fazer? O que você vai fazer, irmão e irmã, quando você tiver 90 anos, 85 anos? Eu vou estar aposentado. Abre aí Isaías 63, versículo 9. Senhor, agradecemos a Ti por esse momento, nos encomendamos ao Teu bom Espírito que foi nos enviado para nos conduzir ao conhecimento de Cristo, foi nos enviado para nos dar revelação. Senhor, abre os nossos olhos, dá entendimento, Senhor, da palavra do Senhor, da Tua Escritura, para cada um de nós, para que nesses dias que nos restam, possamos agradar o Senhor, em nome de Jesus, amém. Isaías 63, versículo 9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías dá um testemunho acerca do tratamento de Deus para com o povo de Israel. Como é que Deus se comportava, como é que Deus estava durante a história do povo de Israel, que é uma história de sofrimento, de angústia. Deus lá do céu, olhando o sofrimento de Israel, o que Deus sentia? Nós cantamos uma música, irmãos, deve existir dentro de nós o sentimento que houve em Jesus. A mesma disposição de Jesus deve ser a nossa. A mesma disposição de Jeová deve ser a nossa. Enquanto Israel estava aqui, angustiado, sofrendo, Deus também se angustiava com eles. Aqui está dizendo, irmãos, em toda a angústia de Israel, foi Deus angustiado. Como é que Deus presenciou, por exemplo, o sofrimento de Israel na guerra, na Segunda Guerra? Como é que Deus presenciou Hitler assassinando o seu povo? Será que Deus agiu com indiferença? Não, a Escritura diz, Deus também se angustiou, Deus sofreu com eles. Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 13, Hebreus 13. Seja constante o amor fraternal. Como é que chama aquele aparelho que mede os batimentos do coração ali, lá no hospital, está enfermo? Elétrico. O amor fraternal pode ser assim, altos e baixos? Ou tem que ser como daquele morto, morreu? Constante. Porque às vezes tem dia que a gente quer amar, tem dia que eu nem não quero te ver colorido de ouro, mas a ordem é: seja constante o amor fraternal. 2, não negligencieis a hospitalidade. Mas quem é que faz isso? Quem é que não gosta de receber hóspedes? O escritor do Hebreus está dizendo, tem gente que não gosta não. Tem gente que faz vista grossa à hospitalidade. Pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Então aqui a palavra nos chama a compaixão.
É para você não se esquecer daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão, por causa da justiça, encarcerados, aqueles que foram presos, para você se colocar no lugar deles. Deus se angustiava com o seu povo, nós também devemos nos angustiar com o sofrimento do povo de Deus. Muitos, pela palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus, foram encarcerados, foram presos, foram maltratados. Então o escritor diz: coloque-se no lugar dessas pessoas, coloque-se como se você mesmo estivesse recebendo aqueles maus tratos, como se vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Talvez aqui aquelas pessoas que são mães entendem isso aqui melhor do que os outros, porque de fato uma mãe sofre com aquilo que está acontecendo com seu filho, com sua filha. Uma mãe tem o coração rasgado quando vê os seus filhos sofrendo. Uma mãe tem amor natural, né? Porque tem mãe desnaturada também. Mas uma mãe normalmente sofre. Simeão profetizou para Maria: uma espada traspassará a tua alma. Simeão diz que Jesus seria objeto de contradição. Muitos se levantariam contra Jesus, e uma espada traspassaria a mãe daquele menino, a mãe de Jesus. Maria também receberia uma espada na sua alma. Maria sofreria por causa do seu filho. Mas aqui nós somos chamados a ter esse mesmo coração, sofrer angústia pelos outros. 1 Coríntios capítulo 12, 26. 1 Coríntios 12, 26. Paulo compara a igreja de Deus ao corpo, a um corpo. Paulo nos chama, cada um de nós, como membro. Você é um membro do corpo de Cristo. Você faz parte de um corpo. Versículo 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Então, se a sua mão está sofrendo no seu corpo, o seu corpo inteiro está sofrendo com a sua mão. Se o seu olho foi atingido, o seu corpo inteiro sente. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então o que o Reinaldo vai fazer quando ele estiver lá com seus 90 anos? Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então aqui, irmãos, Daniel se encontra com seus 85 a 90 anos. Daniel aqui então nos dá um exemplo do que os aposentados, ou como os aposentados deveriam viver. Em que eles deveriam se ocupar?
Quais seriam as suas preocupações se Jesus não voltar e você estiver aí com seus 85 a 90 anos? Você vai estar preocupado com o quê? Com quem então Daniel, já aposentado? Aqui diz que ele está no 3º ano de Ciro. Lá no capítulo 1, 21, diz que Daniel serviu até o 1º ano de Ciro. Então dá-nos a entender que ele já está, irmãos, 2 anos aposentado, retirado. Daniel é aquele exemplo de verdadeiro vencedor, desde a sua adolescência até agora, a sua velhice. Ele manteve-se fiel à palavra do Senhor. Ele não se deixou contaminar por Babilônia, nem agora pela Pérsia. Daniel é um exemplo. E agora então ele está aposentado. Mas ainda com essa idade, Deus dá a ele uma revelação. Deus revela-lhe uma palavra que envolvia grande conflito. E Daniel entendeu aquela palavra, teve a inteligência daquela visão. E Daniel então sofre com aquela visão. Aquela visão, conforme nós lemos no versículo 14, dizia a respeito do povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Israel. Deus mostrou para Daniel o que aconteceria com Israel nos últimos dias, até mesmo nos dias de hoje, nos dias anteriores à manifestação do Messias, nos dias da tribulação. Daniel entendeu aquilo, e Daniel sofreu juntamente com Israel. Daniel foi angustiado, mesmo que aquilo não dizia respeito a ele. Era uma profecia futura, era um sofrimento que ainda não veio, mas ele já de antemão sofre com o povo de Deus. O capítulo 10, 11 e 12 de Daniel, irmãos, é a última profecia desse livro. O capítulo 10, 11 e 12 é um bloco só, é apenas uma visão. Fala-nos então acerca dos últimos dias do povo de Israel. E Daniel sofre. Daniel sofre com o povo de Israel. Então o versículo 1 diz: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Irmãos, de acordo com as escrituras, no 1º ano de Ciro houve um decreto. Quem é de Israel pode voltar para Jerusalém. Volte. Mas irmãos, todos voltaram. Aquela multidão de judeus cativos retornaram de Babilônia para Jerusalém, para Israel? Não, irmãos. Poucos voltaram. Muitos disseram: preferimos Babilônia. Os judeus ali em Babilônia aprenderam comércio. Os judeus ali em Babilônia aprenderam finanças. Eles que eram pastores, agricultores, agora vão se envolver em outra atividade econômica. E muitos deles prosperaram, ficaram riquíssimos. Então, para que voltar para Jerusalém? Não voltaram. Ah, mas o Daniel também não voltou. Irmãos, Daniel já está velho. Como eu disse, 85, 90 anos. Já está muito idoso. Mas Daniel orou. E Deus despertou o coração de Ciro. E Ciro, então, no 1º ano, deu o decreto: podem ir. E alguns judeus voltam. O Zorobabel, o Salatiel voltam para Jerusalém. Daniel fisicamente não voltou, mas Daniel sempre estivera em Jerusalém. O seu coração sempre anelava por Jerusalém. Ele orava 3 vezes por dia, com o rosto voltado, as janelas abertas para Jerusalém. Embora fisicamente ele não fosse a Jerusalém, espiritualmente ele era um com o povo de Israel. Então o versículo 1 diz: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Em um outro texto nós lemos, irmãos, a revelação a Daniel veio através da leitura dos livros. Através da leitura da Bíblia você tem revelação, mas existe um outro método também para você ter revelação, através de revelação espiritual. Aqui não foi através de livro. Esse momento específico, Daniel teve revelação de uma palavra de Deus verdadeira, por revelação de Deus. Versículo 1, a palavra era verdadeira, envolvia grande conflito.
Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Versículo 2: Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. A visão envolvia sofrimento, e ele então, no mesmo sentimento, na mesma aflição que passaria o povo, ele então chora, ele pranteia. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E Daniel, irmãos, não está chorando por si mesmo. Como eu disse, ele já está aposentado. Ele está chorando por aquilo que o povo de Deus passaria. Então, durante 21 dias, ele pranteia, ele clama a Deus. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nesse caso específico de Daniel, aquela noite durou 21 dias. Ele quer uma resposta de Deus. Ele quer entender, ele quer ser consolado. Então ele chora durante 3 semanas. E como é que foi esse jejum dele? Versículo 3: Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então aí nós temos o exemplo do jejum de Daniel. Qual jejum Deus aceita? Será que Deus aceita apenas o jejum integral? Aqui nesse caso, Daniel não fez jejum integral. Ele fez jejum, ele evitou algumas coisas. Diz que naqueles dias ele evitou manjar desejável. Ele comeu chocolate naqueles dias. Nem sei se existia chocolate, né? Que comida que você gosta? Sobremesa que você gosta? Pudim? Eu não sei nome de muita comida, não. Eu sou bruto. Mas Daniel conhecia toda aquela iguaria de Babilônia, de Pérsia. Ele era um alto funcionário, ele era riquíssimo. Ele era viu, Reinaldo? Ele era abonado. A mesa dele era farta, mas naqueles dias, aquelas comidas agradáveis, aqueles manjares desejáveis, ele evitou. Vamos dizer, se fosse aqui na nossa dieta, ele ficou só com arroz e feijão, só para dar uma força. Diz, ele não comeu carne, naqueles 21 dias não. Então aqui dá-nos a entender que Daniel não era vegano, Daniel não era vegetariano. Lá na sua adolescência, ele não quis comer daquelas carnes, daquelas comidas oferecidas lá na mesa do rei. Mas depois daquele teste, ele teve uma dieta normal, ele comia carne. Comer carne, irmãos, não é pecado não. Deus permite. Comer carne de porco também. Beber café? Pode beber café. Beber vinho? Naqueles 21 dias, ele falou, não vou beber. Então dá a entender, ele bebia vinho. Nem me ungi com óleo algum. Então naqueles dias, vamos dizer que ele não passou perfume. Então antes de você sair de casa, você cheira, viu? Ah, mas eu resisto ao meu cheiro. Você resiste ao seu cheiro. Naqueles 21 dias, então, ele não passou perfume, não passou nenhum óleo. E Deus aceitou isso? Irmão, se você dispuser, se você colocar a propósito do seu coração, quem sou eu para te tirar de ideia? Você pensa, eu vou ficar 100 dias sem beber café. Não, é para Deus. Então, eu não vou te criticar, não vou te julgar. Então, Deus aceitou sim esse jejum parcial de Daniel. É entre ele e Deus. O acerto é entre você e Deus. E Deus aceitou. Até que se passaram as 3 semanas inteiras. Versículo 4.
No dia 24 do primeiro mês, no nosso calendário talvez então poderíamos comparar abril, estando eu à borda do grande rio Tigre, na minha versão diz rio Tigre, talvez em outra aí diz outro nome do rio, mas é o rio Tigre. 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Olha, eu acho que eu conheço esse homem. Eu acho que eu já vi. Quem é esse aqui que Daniel viu? Quem se identificou na Bíblia nessas mesmas características? Quem? Vai, Poliana, me ajuda? Jesus. Mas Jesus foi revelado desse jeito lá no Apocalipse. Então Daniel teve uma visão de Jesus já no futuro. Daniel teve uma visão de Jesus já glorificado. Esse homem que apareceu para Daniel é o mesmo Jesus que apareceu para João lá no Apocalipse. Essa foi a visão de Daniel. Daniel viu a Jesus antes mesmo da manifestação, da encarnação de Cristo. Daniel teve esse privilégio. Ele viu o Cristo glorificado. Versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Apenas Daniel teve os seus olhos espirituais abertos. Os companheiros de Daniel sentiram algo no ambiente, porque eles tiveram medo. Mas quem viu unicamente, quem teve essa experiência gloriosa? Apenas Daniel. Só eu. Apenas Daniel teve a visão espiritual, a visão do coração aberta. Deus então, irmãos, pode dar experiências únicas para você. Nem os seus companheiros vão ver, vão compreender como você. Versículo 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei a grande visão. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. Só você vai ver. E às vezes você não terá a compreensão, até mesmo dos seus amigos. Pode ser que você seja abandonado. Aqui, por causa do medo, os companheiros de Daniel o abandonaram, fugiram. Na hora do medo, o homem busca o seu próprio interesse. Na hora do medo, o homem quer salvar a sua própria pele. Ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida em favor dos seus amigos. Eu vou fugir. E o Daniel? Deixa ele. Não é assim, né? Não deveria ser assim. Mas cada um querendo salvar a própria vida, com medo, foge. A semelhança de Adão, quando pecou, ouviu a voz de Deus no jardim, teve medo, fugiu, se escondeu. Isso aqui também, irmãos, é uma lição para nós. Há um mandamento no livro de 1 João, que nós devemos permanecer em Cristo, para que quando Ele se manifestar, nós não fujamos envergonhados. Haverá pessoas que fugirão quando Jesus aparecer? Haverá. Aqui Jesus apareceu a Daniel, os seus amigos, os seus companheiros fugiram. Na manifestação de Jesus, aqueles que não estiverem na presença de Deus vão fugir envergonhados. Aqueles que não estiverem com suas vestes limpas ou contaminadas com pecado vão fugir envergonhados. Mas a ordem de Deus é para que nós não fujamos, nós permaneçamos
Fiquei, pois, eu só e contemplei. Eis aí, irmãos, o privilégio, se podemos dizer assim, da solidão. Há algum benefício na solidão? Às vezes, há algum benefício em você estar solitário? Às vezes, sim. Não viver solitário, mas pode ter momentos da sua vida que você vai se encontrar sozinho. E Daniel teve esse privilégio. Fiquei só e contemplei esta grande visão. Quantos, irmãos, quantos homens e mulheres de Deus tiveram experiências únicas, exclusivas com Deus, ficaram sozinhos e contemplaram grande visão? Nós lembramos, irmãos, na terra de Ur dos Caldeus, Deus chamou um homem, Abrão. Lembramos, irmãos, no deserto, Moisés apacentando o rebanho, Deus apareceu numa sarça. Moisés somente teve aquela grande visão. Lembramos de Elias no deserto, Deus falando com ele na sua solidão. Jeremias, João Batista, Paulo, João, vários servos e servas de Deus, sozinhos, recebendo visão de Deus. Então, nesse ponto, é um benefício esse momento a sós com Deus. Jesus Cristo também nos convida, irmãos, feche a porta do seu quarto e orarás a teu Pai, e teu Pai em secreto te recompensará. Fique sozinho com Deus, tenha esses momentos a sós com Deus. Versículo 8: fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, não restou força em mim. Irmãos, alguém permanece na presença de Jesus glorificado com alguma força? Há alguém que pode resistir a Cristo? As pessoas enganadamente dizem: se Jesus vier novamente, nós vamos matá-lo. Coitados, Jesus, com o sopro de sua boca, eliminará o anticristo. Um sopro. Na presença de Jesus, então, Daniel perde as forças. Na presença de Jesus, João perdeu as forças. Na presença de Jesus, na sua manifestação, o mundo inteiro perderá suas forças. Ninguém poderá resistir. Não restou força em mim. Meu rosto mudou de cor. Como é que Daniel soube que o rosto dele mudou de cor? Mudou de moreno para branco. Alguém deve ter contado para ele. Talvez os amigos contaram. Mas ele então dá o testemunho: o meu rosto mudou de cor. Mas ele deve ter sentido, né? O sangue. Sentiu fraqueza. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Não retive força alguma. Versículo 9: contudo, ouvi a voz das suas palavras, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Mesmo ali, como morto, mas ele está escutando. Né? Seu marido está lá, você acha que ele está lá dormindo, né? Ele está te ouvindo. Você acha que seu celular está morto, né? Mas o celular está gravando tudo que você está falando. Sabia? Né, Zezé? Grava tudo. O Daniel está sem força, mas ele está ouvindo. Ele está ouvindo o que a voz está lhe dizendo. Ouvi a voz das suas palavras, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Aí acabou. Prostrou. Versículo 10: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então dá a entender que ele ficou de quatro ali. 11: ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Aqui então agora é um enviado do Senhor, provavelmente é o Gabriel, o anjo Gabriel que está falando com ele. Gabriel então chama aquele servo de Deus e diz:
Daniel, homem muito amado. Daniel, então ele é conhecido pelo nome. Daniel era um homem muito especial, conhecido até no céu. Os anjos de Deus conheciam-lhe pelo nome. Daniel é qualificado como sendo homem muito amado. Então existe, irmãos, a possibilidade de você ser amado. Ah, mas Deus não ama todo mundo? Igual aquela mãe que diz, aquela mãe que tem 11 filhos e diz: eu amo todos os meus filhos igual. Vocês acreditam nisso? Ela está falando, né? Vocês acham que Rebeca dizia: eu amo os meus filhos igualmente? Eu amo Esaú do mesmo jeito que eu amo Jacozinho. Só pelo fato de ter falado Jacozinho, você sabe que é o preferido dela. E de fato, Isaac amava Esaú, Rebeca amava o Jacó. Existe a possibilidade de você ser amado, e existe a possibilidade de você ser muito amado. Agora, esse amado ou muito amado depende de Deus ou de você? Esse amor especial depende de Deus ou de você? Ah, eu queria tanto ser amado por Deus. Deus te mostra o que você tem que fazer para ser amado dele. Vamos para João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui Jesus, irmãos, nos está dando uma dica. Nós podemos ser também amados especialmente por Deus. Nós podemos ser também muito amados por Deus. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Desse amor todos participamos. Até o mundo participa. Mas aqui Jesus diz: um amor pelo Pai será dado àqueles que amam Jesus, aqueles que têm os mandamentos de Jesus e os guardam. Se você diz: eu amo Jesus, você prova se você guarda as palavras de Jesus e se você obedece às palavras de Jesus. Não basta você dizer: eu conheço o Evangelho, e não pratica, e você pode ser considerado amado pelo Pai. Mas se você ama Jesus, tendo os mandamentos e guardando os mandamentos de Jesus, você será amado pelo Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, é isso que aconteceu com Daniel. Daniel amava os mandamentos de Deus. Como nós dissemos, desde a adolescência, ele jamais deixou de cumprir as palavras de Deus. Ele jamais esqueceu de Jeová de Israel. Ali na Babilônia, ele guardou os mandamentos de Deus até a sua velhice. Todos os dias da sua vida, ele guardou os mandamentos de Deus, mostrando que ele amava a Deus. Também 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Versículo 15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
Ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós podemos aplicar, irmãos, essas palavras a Daniel? Certamente. Então aqui está dizendo, não ameis o mundo. Podemos dizer, Daniel, não ame a Babilônia, nem as coisas que há na Babilônia. Certamente, Daniel cumpriu isso. O coração de Daniel não estava em Babilônia, estava em Jerusalém. Se alguém amar Babilônia, o amor do Pai não está nele. Mas Daniel não amou Babilônia, por isso ele era muito amado de Deus. Versículo 17, o mundo passa, Babilônia passou, mas Daniel permaneceu. Daniel, que fez a vontade de Deus, permaneceu. Voltando então para Daniel, capítulo 10, versículo 11, Daniel, homem muito amado. Então nós também temos essa oportunidade, irmãos, de sermos muito amados por Deus. Se nós amarmos Jesus, guardando a sua palavra, e se nós não amarmos o mundo. Então esse teste foi muito bem aplicado a Daniel, pode também ser aplicado a nós. Daniel, homem muito amado. Versículo 11 do Daniel 10. Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Ainda, irmãos, o seu vigor não tinha sido restaurado, as suas forças ainda faltavam, por isso ele estava tremendo. Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, não tenha medo, Daniel. Também é uma palavra para todos nós, não tenha medo. Os acontecimentos às vezes podem nos assustar. Temos ouvido falar de guerras, rumores de guerra. Às vezes a possibilidade de inflação, a fome pode vir aí, o desemprego. O céu no horizonte se encontra negro, mas a palavra é, não tenha medo, não tenha medo, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Irmãos, que bênção, que glória. Aqui nesse capítulo, irmãos, nós temos revelação do mundo espiritual. O que acontece lá no céu? O que acontece quando nós oramos? Então Daniel, no primeiro dia, orou. E a oração de Daniel, já no primeiro dia, foi respondida. Deus enviou um anjo trazendo resposta à oração. Daniel se humilhou. Daniel desejava de coração compreender aquela visão. Então ele, humilhando, ora, e naquele mesmo dia, o anjo é enviado. Capítulo 10, versículo 12, a parte final. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Irmãos, Tiago diz, muito vale por sua eficácia a súplica dos justos. Mas há aqueles incrédulos que dizem, não vou orar, orar não funciona. Será que não? Aqui ele está dizendo, o anjo está dizendo, por causa das suas palavras é que eu vim. Ou seja, se você não tivesse orado, eu não teria vindo. Se você não tivesse orado, você não teria mudado as realidades espirituais. Deus não teria enviado um anjo, mas Deus envia um anjo e muda a história. A oração funciona, irmãos, por causa das suas palavras. Então, orai sem cessar. Ah, mas eu estou orando já há 20 dias e não tive resposta. Olha, talvez a semelhança de Daniel, já no primeiro dia Deus enviou resposta. Mas o que está acontecendo lá nas regiões celestes? Há uma batalha espiritual. O anjo Gabriel quer trazer resposta, mas ele é impedido por um outro anjo. Até que Miguel
O arcanjo do Senhor vem e ajuda. E Gabriel então passa e traz a resposta a você. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Muito vale a súplica do justo. Irmãos, não deixe de orar. Ore. A oração muda a realidade. Deus intervém pela oração. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Irmãos, a terra pode mover o céu. Você aqui na terra pode ligar algo no céu. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, será que ele está falando de Ciro? O príncipe da Pérsia? Não, ele não está falando de Ciro. Ele está falando de um principado espiritual. Mas o príncipe do reino da terra, da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui então, irmãos, o livro de Daniel nos dá uma revelação do que acontece nas regiões celestes, como é o mundo espiritual. Marque aí, vamos para Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1, 16. Pois nele, Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aqui Daniel então nos dá uma revelação dessas coisas invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Volte aí para Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Efésios 6, 12. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Também Romanos capítulo 15, Romanos 15, versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Irmãos, existe então um mundo espiritual. Paulo diz que Jesus Cristo é que criou todas essas coisas, tronos, soberanias, potestades, principados. Paulo diz que nós estamos envolvidos numa batalha, não contra os homens, não contra pessoas, não contra o vizinho nem a sogra, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. E aí então Romanos diz, irmãos, a oração é uma luta, existe uma batalha. Daniel orando 21 dias, ele está lutando, e lá nos céus está acontecendo uma luta entre principados e potestades. Voltando para Daniel, o principado da Pérsia está resistindo Gabriel, mas vem o principado de Israel, Miguel, e então o ajuda, e Gabriel tem vitória sobre o principado da Pérsia. Daniel 10, 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo. Ah, mas se o assunto é do meu povo, o que eu tenho a ver com isso? Eu estou aqui na minha aposentadoria, tranquilo na margem do rio. Por que eu vou ficar preocupado com o que acontece com o povo de Deus? Porque você deve ter o mesmo sentimento que há em Deus. Se Deus se angustia com o seu povo, você também deveria se angustiar. Se Deus se alegra com o seu povo de Israel,
com seu povo, a igreja, você também deveria se alegrar. O assunto é com respeito ao povo de Daniel. Daniel, então, se preocupa. Daniel se coloca no lugar do povo dele. Versículo 14 diz, parte final, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Puxa, não é um assunto para agora, é um assunto para o futuro. Por que eu vou ficar preocupado? Mas Daniel batalha nessa luta a favor do povo de Israel. Versículo 15, ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei, e eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Irmãos, assim como Isaías teve seus lábios tocados, agora Daniel também tem os seus lábios tocados. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. 17, como pois pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. 19, e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Que maravilha, irmãos. A palavra de Deus para nós, por tudo que passamos, qualquer que seja a situação, não tenha medo. Homem muito amado, não tenha medo. Mulher muito amada, paz seja contigo. Não fique preocupado. Sim, coloque diante de Deus a sua necessidade, a sua oração, mas fique em paz. Não precisa ficar ansioso. Paz seja contigo. Seja forte, seja forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. Irmãos, também nós podemos receber do Senhor essa força. Se você se aproxima da palavra de Deus com fé, você também vai ser fortalecido. Talvez você está preocupado, as suas dívidas estão crescendo. Aí você abre a Bíblia, Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então você consegue descanso, paz, se você tem fé nessa palavra. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deus então te dá paz. A paz de Cristo enche o seu coração. Versículo 19, parte B. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. 20, e ele disse, sabes por que eu vim a ti? Pergunta retórica, né? Não sei. Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Para Gabriel trazer a resposta de Deus acerca de Israel, o príncipe da Pérsia se opõe. Agora Gabriel novamente voltaria aos céus. Quem estaria lá de novo? O príncipe da Pérsia. Você saiu cedo de manhã para trabalhar, aquele cachorro do vizinho está lá para te incomodar. Aí você trabalha o dia inteiro, você volta para casa, quem vai estar para te incomodar? O cachorro do vizinho está lá para te incomodar. O príncipe da Pérsia sempre está resistindo Israel. Quem é a Pérsia hoje? Que país fica lá na Pérsia hoje? O Irã. E vocês acham que Irã é amiguinho de Israel? Se dependesse do Irã, o que seria feito com Israel? Varrido lá para o mar Mediterrâneo. Se depender do Hamas, o que vai acontecer com Israel? Varrido para o mar. Risquemos o seu nome. Sempre o príncipe da Pérsia se levanta contra Israel. Esse principado que domina sobre o Irã é inimigo da nação de Israel. E eis que virá, versículo 20,
E ele disse: sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Aqui é profeticamente, depois dos Medo e Persas, a Grécia, através de Alexandre o Grande, dominaria. O príncipe da Grécia, Alexandre, tomaria o reino. Versículo 21. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. Então, qual é a oposição dos principados? Por que os principados resistem? Por que não querem que a resposta chegue a Daniel? Porque se trata, irmãos, da Escritura da verdade. Os principados, os demônios, o diabo e seus anjos não querem que o homem chegue ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não sejam salvos. Então, por isso, essa grande oposição. Aquilo que estava escrito, aquilo que estava expresso na Escritura da verdade, chegaria, através de Gabriel, ao conhecimento do profeta Daniel. Então, os principados espirituais resistem, são inimigos da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Gabriel não nos explica, irmãos, por que Deus não permitiu que outros anjos ajudassem Gabriel? Não fala. Aqui não fala. Somente Miguel, o príncipe de Israel, que estava com ele. Mas através da oração, pode ser que mude. Nós podemos orar, e Deus então dá a ordem para que outros anjos venham socorrer aquele anjo mensageiro. Ninguém há que esteja ao meu lado, anjo nenhum, principado nenhum esteve ao lado de Gabriel, a não ser Miguel, vosso príncipe. E esse Miguel nós vamos encontrar lá em Judas. Diz que ele lutou com Satanás acerca do corpo de Moisés. Nós vamos ver Miguel mencionado em Apocalipse capítulo 12, quando houve peleja no céu. Miguel e seus anjos vão lutar contra o dragão e seus anjos. Miguel e seus anjos expulsarão Satanás dos céus. 3 anos e meio antes de Jesus vir, Satanás vai ser lançado por terra. Por ordem de Deus, Miguel vai expulsá-lo. E sabendo que pouco tempo lhe resta, Satanás, o dragão, dará o seu poder ao anticristo, a besta. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Irmão, você que é amado, busque ser muito amado por Deus. Guarde a palavra do Senhor, assim como Daniel. Mantenha-se puro, mantenha-se vigilante, mantenha-se buscando os interesses do povo de Deus. Tenha os mesmos sentimentos que há em Cristo, o mesmo coração. Permaneça na oração. Muito vale a sua oração. Não desista. Insista em oração. Nem que demore 21 dias. Insista orando. Espere a resposta de Deus. Amém? O Senhor abençoe os irmãos, em nome de Jesus.